Bom dia com Jesus. Amém. Uma garotinha. Pus na minha mesa. A irmã Luzia veio ali mancando, né? Me deu essa florzinha, botei aqui. Deus abençoe, irmã. A irmã Luzia, pioneira, né? É aquela gratidão que ela tem no coração. Bom, sobre a Rádio Clube, não é mais um programa na Rádio Clube. Mais um programa na Rádio Clube, quer dizer que nós ficamos com os dois horários, né? É só um mesmo, 15 para as 10 da noite. Que eu entenderia assim, não é? Nós temos mais um programa na Rádio Clube. Aí depois os irmãos ficam lá, meia-noite, procurando, não tem mais não. É só um horário na Rádio Clube. Nós temos mais um programa de rádio, né? Esse é na Rádio Clube, às 9h45. É um horário, assim, chato de anunciar, viu? Se fosse 9h30, 10 horas, né? Redondo. Mas ficou assim, das 15 para as 10 às 10h15, meia hora. Ontem eu estava até ouvindo o rapaz apanhando lá, né? Para botar o cartucho, acho que ele deixou rodar até o final na noite anterior. Mas vai ainda acerta tudo. As coisas que competem a mim tem que ser a mim. E que eu vou fazer? A mensagem de sexta-feira, eu estava meditando nisso. Se nós nos ocuparmos somente com as mensagens em relação ao fim dos tempos, ao outro mundo, a outra etapa da vida, né? A vida eterna, nós às vezes nos descuidamos desta aqui. E se nós ocuparmos somente com essas aqui, nós podemos nos descuidar daquela de lá. De forma que é bom que o púlpito seja sempre misto em mensagens, né? E venha sempre aquela mensagem que fala também das últimas coisas, que fala do juízo, que fala do fim, que fala do outro lado. Como aquele irmão de cor, né? Que o irmão Brennan disse que ele entrou com aquele paletózão, aquela calça frouxa, e disse, eu fiquei com dó dele quando ele entrou. Mas depois eu fiquei com dó de mim. Fiquei com dó de mim. Porque ele disse, a plataforma ficou pequena para ele. E ele disse, vocês têm falado muito do que Jesus tem feito aqui na terra. E eu agora vou vos falar do que ele tem feito lá em cima. E eu dou graças a Deus porque, vamos dizer, nesse restaurante aqui, tem todo tipo de comida, né? Todos os pratos. Para a gente que procura ter mais um cuidado na alimentação, sabe quando entra num restaurante que tem variedades, tem aquele tipo rodízio lá dentro, não é rodízio daquele rodízio do Motávio, não, né? Carne de porco e lombinho de porco e mandioca e galeto. É o rodízio de balcão, né? De verduras, legumes. Então ali você vai lá, e você pode até dissociar a comida se quiser, não é? É muito bom mesmo. Então tem uma outra coisa que compete a mim. Agora, o profeta disse, você está construindo a igreja. E mesmo que você soubesse que Jesus viria no outro dia de manhã, continuaria trabalhando. Continue trabalhando. Colocando o tijolo, não é? Nós não sabemos se haverá mais tempo dessas crianças se tornarem adultas, crescerem. Mas devemos alimentá-las e instruí-las como se elas fossem viver 100 anos de idade, 120, 130, 150, né? Mas parte daqui é o negócio. Nós tínhamos que entrar na mensagem, as 3 classes de crentes, a Escritura é São João 6, né?
Mas vamos começar por aqui. Se der tempo, nós chegaremos lá. Então, mocinhas fazendo companheirismos na hora da comunhão, na hora da ceia, com rapazinhos aí fora. Não é com rapazinho, não, é com homem velho, até ex-diácono. Foi o que o irmão Prata me comunicou ao final da ceia. Agora eu disse, irmão, esse irmão aí não tem jeito, não adianta falar com ele, que ele sabe disso, ele tem suas tendências de origem. Não adianta falar mais com ele, é meu irmão. E o certo é isso, o diácono nunca deve entrar nessas ocasiões sozinho. Isso deve estar bem instruído pela junta. Tem um quadro desse, lá fora, duas mocinhas agarrando o irmão lá fora, na hora da ceia, seja que hora que for. Não tem maldade, não. Eu não creio que haja. Então ele vem aqui, chama 2 diáconos, os diáconos vão lá, os 3, apanham aquelas mocinhas. Quem é seu pai? Ah, quem é seu pai? Então você vai ficar preso aqui no escritório até. Quem é seu pai? É fulano. Quem é sua mãe? Então chama lá os pais e diz, olha, vocês não estão cuidando de suas filhas. Porque os culpados são os pais, são as mães. Elas deveriam estar sentadas perto de vocês. Que direito tem essa mocinha de 14, 15 anos, está andando lá fora na hora do culto? Não há direito nenhum. Nenhum diácono vai tirar uma mocinha de perto de você para dar lugar para outro. São as mães e os pais que são culpados. Elas já sabem que nem pai não deve estar pegando, esse pega-pega. Pega num, pega no outro, pega num, pega no outro. Porque já cresce uma menina, uma mocinha pegada. Pegada. Adaptada a ser pegada por homens. Quando ela chega no trabalho, o chefe é natural, né? O comércio é natural. É moderno, é falta de malícia, não há malícia, é educação, é normal. Então, quer dizer, crescem aquelas moças pegadas. O profeta disse que nem mesmo um pai deve ter determinadas liberdades com a filha. Quanto mais aquele que não é pai. Porque o Antônio Prata ficou dizendo para elas, ele não é seu pai. Mas mesmo se fosse o pai, estaria errado. Errado pelos 2 sentidos. Estarem agarrando e, principalmente na hora da comunhão, na hora do culto, deveriam estar aqui dentro. Então eu disse, não, deixa a pessoa. É nosso irmão, tudo bem, tudo certo. O culpado são elas. O irmão Branham, por um lado, ele dá tudo para a mulher nesse sentido, mas por outro lado, até a lei lá, na lei era assim, se ela gritasse, tudo bem, ela ficava livre. Se ela reagisse, evitasse e lutasse com tudo que tinha. Mas se ela consentisse, ela seria apedrejada. Ela morreria. O que vale aí é somente, a diferença está somente no forçar. Aliás, a lei do país hoje, a Constituição do país hoje é assim. Somente se forçar, se violentar, se estuprar. De forma que até um marido pode ser condenado de estupro para com a esposa. A lei do país está acima. Quer dizer que nada força, mas sendo tudo de boa vontade, né? Não se responsabiliza somente o homem. Porque até certo ponto, a lei está certa. Por quê? Ela tem
tanto de prazer que ele tem com ela tem com ele. Depois, ele é o assassino, não é? É o criminoso. Não, não é assim. Por isso a Bíblia, a lei que foi feita nos Estados Unidos, ela tem base na Bíblia. Ela tem estrutura na Bíblia. É certo que há casos que fogem da alçada dos pais, dos limites. Mas, gente, não custa. Você não perturba, você não se perturba. Você não vai se perturbar, perder um tio da mensagem, porque você sabe onde estão suas filhas, seus filhos, na hora do culto. Porque eles estão juntos. Eles têm que assentar junto com as mães. Não tem esse direito. Aquela mocinha não tem direito de estar naquele banco lá fora agora. A mãe dela está sentada aqui na frente. Ela tem que estar sentada aqui, ela é filha de diácono. Ela não tem esse direito, ela come dele, ela veste dele, ela toma remédio dele. Ela posa na casa dele. Ela não tem esse direito de estar andando por aí, fazendo e vestindo do jeito que quer. Me refiro a todas elas, não é? Não pode? Eu faço isso para ajudar. Ainda ontem mesmo, eu estava observando uma pergunta e resposta, e o irmão Branham dizendo: eu mesmo tenho muitas coisas que me condenam, mas eu tenho que falar com vocês. Então, a conscientização, ela vem do berço, não é aquela malícia, aquela estupidez maligna. Mas vocês não conhecem a maioria dos casos. Essa liberdade que você toma na casa de moças, na casa de amigos, você nunca ouviu uma confissão como essa? Não, chorando, derramando lágrimas. Ele era muito amigo nosso, muito amigo meu marido, a ponto de entrar na cozinha, abrir geladeira, ir até no quarto. E quando eu menos percebi, meu marido não estava. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? O irmão Branham disse: se eu chego numa casa e o marido não está, eu não entro. Mas quem é culpado? É você, irmão, constrangida. Em certos casos você não pode ter constrangimento com quem quer que seja general, coronel, seja chefe, seja pastor, seja seu pastor, seja quem for. Não. É daí para lá, tem um limite. Prevalecer sobre você porque é seu pastor, porque é seu diácono, porque é seu chefe, porque é general do exército, porque é coronel do exército, porque é patrão. Não. Cansado de ouvir isso. Ah, pastor, ela estava doente. E ela precisava de ir. Eu vi uma vez, eu fiquei revoltado com aquilo. O fazendeiro chegou e botou o pé no baldrame da porta, falou com a esposa do irmão: arruma suas coisas que às 10 horas eu passo aqui para te pegar. 10 horas passou lá, pegou a esposa do irmão, foram embora os dois. Estrada fora para a cidade. Quer dizer, com aquela autoridade, porque ele dava o maior dízimo, porque ele que dava o patrimônio. Igreja que começa com o patrimônio dos outros, doados, ela já começa casada errada. Então começa a prevalecer os favores pessoais, levam as pessoas a prevalecerem. Os irmãos ricos, que vivem fazendo benefícios, bondade, fora do diaconato, fora da igreja, passam a exercer liderança extrapastoral. E não falta pastores para dar-lhes coberturas, ir lá, se hospedarem, comerem com eles, banquetearem com eles, viajarem com eles. Esses pastores estão estragando muita gente nesse país e prejudicando muitos pastores. Isso é pior que pegar uma mulher.
pior. Então, de que se trata? Quando nós estamos pensando naquilo de sexta-feira, baixar para esse nível de volta, pensar que lá na Cidade Santa, ele era muito amigo do meu marido. Essa é a mais recente, está mais fresca aqui, é da semana passada. Ele era muito amigo. Mas eu quero afirmar isso, que em tudo, o culpado é a mulher. Desde o Éden. A Bíblia não culpa o homem ali. Paulo depois disse, a mulher sendo enganada. Porque ela teria que ir. O profeta disse, ela tem que dizer sim ou não. Então, se o irmão chega na sua casa, por que você vai ter constrangimento de mandar ele entrar sendo que seu marido está? Por quê? Você não tem que ter constrangimento. Não, irmão, o fulano não está. Um recado para ele, tudo bem. Boa noite. Aí você agarra, pega na mão para lá, pega na mão para cá, enxerga para lá, enxerga para cá. Essa popularidade, essa coisa, não vai dar. Então, nesse caso das mocinhas, quem são os culpados? Depois, aí quer matar, quer levar na justiça, essa coiseira toda. Os culpados são, primeiramente, as mães. Depois vem os pais e elas próprias. Porque o irmão veio aqui dentro do santuário e arrastou ela pelo braço, elas, né? E as levou lá para fora. Mas se fica ali já na portaria para isso, no portão, por que você tem que sempre sorrir para um homem ao cumprimentá-lo? Por que você tem sempre de ir lá dar a mão para ele? Elas gostam. Na verdade é que elas gostam. Fotografias. Não, irmã, eu não posso dar fotografia. Não mexo com as fotografias. As fotografias não são nem mesmo um departamento da igreja. Aliás, nem está ficando fixo aí, não é, irmão Joaquim Rodrigues? Isso tem que ficar bem claro, isso é com o irmão José Divino. É inteiramente particular, é um servicinho dele à parte. É profissional, não é? Não, na igreja não tem isso. Eu agradeço a irmã querer uma fotografia minha. Porque os diáconos têm que ser mais rigorosos com as pessoas necessitadas que têm familiares, sendo que elas são realmente necessitadas. Isto é a ordem da igreja. A ordem da igreja, ela é estabelecida na Bíblia desde o Velho Testamento também. Porque eu tenho que explicar isso para os irmãos, que a igreja ajudaram uma viúva com filhinhos pequenos ou sem filhos é uma coisa. Prestem bem atenção. Ajudar uma viúva indefesa é uma coisa. Agora, a igreja inscreve uma viúva. Ela tem lá 2 filhinhos, eles estão com 4, 5 anos de idade. Tudo bem, ela precisa, as crianças precisam, então são órfãos e viúva. Acontece que você tem que entender que esses meninos vão crescendo, comendo à custa da igreja. Esse termo, à custa, ele não é humilhante. Comendo da graça, vamos dizer. Você está comendo à custa de seu pai, à custa de sua mãe, à custa de seu marido. O termo aí não é para ser humilhante, humilhar a pessoa. Você é beneficiada, comendo do seu benefício, do benefício que a igreja dá.
E ele vai crescendo, crescendo, eles vão crescendo. E sempre assim, você nota logo a tendência da pessoa ser trabalhadeira ou não. Você notou que esse menino tem hábito de mamar a língua, chupar a fralda da camisa, todo tempo ali, mamar dedo, sem ofender ninguém, mascando a coisa da coberta. Eu falo porque a fralda da minha estragava tudo. Tinha uns cobertores de algodão que eu gostava demais deles, que eles tinham a beirada mais grossa. Gente, não vai ser boa personalidade. Começando a ser preguiçoso. Começa por aí. Envolve, vai estudar. O livro está lá. De repente está. Aquilo, eu já ouvi a respeito disso. Então, essa criança carrega um trauma. Até vem de descendência, de coisa lá, de trauma de família, de pais, coisa. Bom, acho que eu fui gerado num trauma muito terrível, uma circunstância muito difícil. Para começar, a mulher grávida, minha mãe grávida de 2 meses, o marido senta na cama para dormir e cai morto. Começou por aí, né? O trauma. Acho que eu tenho trauma que eu vou cair morto também. Aí depois mais 2 filhas, antes desse menino nascer, perde mais 2 filhas. Viúva, sozinha, pobre. Olha, só pode nascer com alguma influência, não é? Você que está gestante, se entrega ao sentimentalismo, às coisas, se irritando, e etc. Você está dando uma herancinha já para o seu filho lá. Uma herança boa para ele. Não procura ter essa gestação da maneira mais descontraída, mais calma, exercitando, trabalhando, andando, não é? E você vai legar a seu filho, a sua filha, um grande mal. Então, eles já nascem com traumas. Eu estava ouvindo sobre isso. Normalmente eles nascem com hábitos. Hábitos com as coisas, com objetos e coisas agarrados a determinadas coisinhas que não dormem sem elas. E assim por diante. Isso já é sinal de que existe um trauma ali. E na viuvez, a falta do pai ou da mãe, acarreta muitos traumas no lar. E aquela menina já nasce com aquilo, aquele menino já nasce com aquilo. E depois então eles vão crescendo, enquanto uns vão mostrando tendência para o trabalho, de acordo com o esforço da mãe, ou que seja do pai, viúvo, ou mesmo do casal, eles vão demonstrando outras coisas diferentes. Mas tem uma coisa que é psicológico, eles sabem, eles podem vadiar o dia inteiro, eles sabem que comem, que em casa tem arroz, tem feijão, tem alguma coisa para eles comerem, e tem a cama para dormir. Isso é psicológico, isso é natural, eles sabem que tem. Aí é onde a coisa vai ficando difícil para os diáconos, porque agora eles já cresceram. Quer dizer, as próprias pessoas que receberam e recebem determinadas ajudas da igreja têm que ter a devida autocrítica de que aquilo foi feito quando eles eram crianças, que aquilo não é um benefício que tem
perdurar, é onde vai então se revertendo de graça para opróbrio, vai se transformando. Daquilo que no momento foi uma graça, vai invertendo, se transformando em opróbrio. Mas eu creio que no julgamento dos diáconos, eles nunca deixam a pessoa da irmã ou do irmão em falta. Eu não acredito que eles vão tirar o que compete a ela, o que se deve a ela, porque seus filhos são aleivosos. Até no Velho Testamento, um filho normal, que não trabalhasse, ele era levado, os próprios pais levavam ao sacerdote e ele era apedrejado. Porque a pior qualidade que um homem pode sustentar na terra é ser inerte, não trabalhar. Paulo chegou a dizer isso, que notai o tal, e nem com o tal andais, coisas assim. Isso contava dentro da igreja, porque Paulo escreveu à igreja a respeito deles. Nunca parem nada, nunca se sujeitam a patrões. Os dois lados. Você quer ver coisa difícil? É uma irmã empregar outra irmã. Gente, maior falta de respeito, falta de noção bíblica, de senso, é você entrar no domicílio alheio por circunstâncias de trabalho. É claro que você vai ver roupa suja lá dentro, você vai conhecer todas as fraquezas daquela família, depois você vai sair por aí picando aquilo. Agora a irmã fique sabendo que a empregada que chega falando da outra casa para você, ela vai fazer a mesma coisa com você, com a próxima dela. Ela já está dando as referências dela. Quando ela chega, lá a irmã fulana, seus filhos e coisa e tal, etc. Ela já está dando a referência. Ela já está mostrando para você o que ela vai fazer com a sua casa, porque a sua casa também tem roupa suja. Quem não tem roupa suja em casa? Onde elas devem ser lavadas somente em casa. É desumano. É desumano você entrar na parte íntima da família, comer do pão ali, e tudo depois sair maldizendo daquela, pondo a nudez daquela casa para fora. Mas fique sabendo, você não vai ser abençoado de acordo com as Escrituras. O irmão que faz isso, a irmã que faz isso, não será. Não sujeita, não pode humilhar, não pode... E principalmente quando se trabalha para o irmão. Para o incrédulo é aguentar tudo. Porque eles é preto no branco, pronto. Mas quando se trata de irmão, a pedrinha do irmão dói mais. Tá bem. Então vai trabalhar com descrente. E às vezes é melhor até arrumar um funcionário que não seja crente, que respeite. Porque as circunstâncias vão chegando a esse ponto. Eu não tenho tempo para ler tudo sobre servos, empregadores, empregados, mas o mundo não precisava de Constituição, não, gente. Era só pegar a Bíblia. Gasta uma fortuna com o Congresso aí, com deputado e senador. É só pegar a Bíblia e um rei sentar lá e falar: vamos governar o país com a Bíblia. A Constituição brasileira é a Bíblia. Não sabe mais do que isso. Tem lei trabalhista, tem tudo. Até na hora de colher tem que deixar um restinho lá para os respigadores, os peregrinos pegarem. Tem a reforma agrária, tem tudo direitinho. Na Bíblia tem tudo. Tem a divisão da terra, mas da maneira mais certa, mais conveniente, sem esse espírito comunista, essas coisas, espírito dos revoltados, essas coisas. Então, é custoso trabalhar com o irmão. É difícil.
ter irmão como empregado e ter irmão como patrão. Porque, por outro lado, há patrão que, por ser irmão, também tem que criar os filhos dele. Só lembra dele. Ele é que tem que crescer. O empresário brasileiro tem um mal no sangue. Ele não quer ver o empregado crescer. Isso vem dos portugueses. Tem duas classes, uma pequena lá embaixo e outra lá em cima. Isso não é democracia. O patrão deve encher os olhos ao ver o seu empregado bem tratado. Não é porque ele estava passando fome lá que você pegou ele na miséria, que por isso então ele tem que pegar, bom, aqui tem 1 quilo, lá não tinha nada. Essa é uma mentalidade, gente, é uma mentalidade retrógrada. O país nunca vai para a super civilização com essa mentalidade. Só se queimasse tudo que tem e começasse de novo como a Rússia fez. Isso falando no natural. Você deve encher os olhos ao saber que na hora que você está comendo, o seu empregado e a família dele também está comendo. Mas parece que o brasileiro tem medo. Ele tem medo. É no comércio, é na construção, é em todo lugar. É feito, não se olha, não se valoriza a mão de obra, o elemento, o indivíduo em si. O indivíduo, a pessoa em si, a mão de obra. Ora, gente, está certo, pedreiro está 7 mil por dia. Mas esse homem, ele é especial. Sem ele exigir, eu vou pagar ele mais. Mas eu não posso, não pode que. Quando você faz isso, você está ganhando. Você não está perdendo. Você está investindo. Mas mudar essa mentalidade brasileira é custoso, porque ela vem lá da colonização. É egocêntrico. Então, por ser cristão, por ser crente, que eu disse para o irmão, mas escuta, irmão, o irmão até é obreiro, de fora, não é daqui. Você acha que ele é obrigado pelo futuro de seus filhos, né? Ele tem que formar seus filhos e tudo. Ele não tem filho, ele não tem futuro, ele não tem nada. Ele tem que ser esse pé de chinelo a vida toda para te dar. Não, a mentalidade desenvolvida é outra. É outra, muito diferente. É dar meios. Meios. Agora, por outro lado, com essa mesma mentalidade de escravos, é que o Brasil vive. Ah, isso é do governo mesmo, quebra. Ah, isso é da nação, isso é roubado mesmo. Desperdiça. Ah, isso é do patrão, tem nada a ver. Ah, não, eu trabalhei 1 hora a mais, eu tive que tratar dos porcos. Olha que lei mais besta, mais ridícula. Um homem que mora na roça, ser regido pela lei trabalhista do comércio. Lá ele tem morada, lá ele pode plantar uma mandioca, lá ele pode criar galinha. Agora eu quero ver qual o comerciário que pode criar galinha dentro da loja. Plantar cebola, plantar jiló, plantar, ter ovos, ter peixe. Falta de subir gente lá todo dia, fazer uma cadeia de televisão e lavar esse povo com essas verdades. Isso é que está faltando. Vocês não medem, vocês que trabalham na roça, chega lá, meia dúzia de pé de mandioca no lado, e o que mais? É lei. Vamos embora para o sindicato, vamos embora para o Ministério do Trabalho. É só isso que sabe fazer. É invadir lote na cidade, depois trocar em troca de automóvel velho, de coisas assim, desordenados, depois vai lá invadir outro. Primeira coisa que se associa a um partido revoltado. Não. Isso evita muita coisa. A minha mãe falava para mim assim, ó, minha mãe não rodeava tocar, ela falava assim, quando você criar vergonha nessa cara, você não sai de emprego, você não vai sair do emprego mais.
Tá certo que depois eu tomei medo de sair do emprego, mas era qualquer coisinha das minhas contas. Das minhas contas. Tá certo que minha mãe nunca foi cuidada pela igreja. Tá certo? Mas arroz com água e farinha, farinha com água e arroz sempre tinha, não é? Então, morrer de fome eu não vou mesmo, né? Me dá minhas contas. Mas depois o quadro mudou, a ponto do meu primeiro auxiliar aqui, rodear um caminhão zero, um Ford zero, comprando arroz em Anápolis, levando para Brasília, rodear assim, coçou a cabeça, ele era manco, meio aleijadinho, fez, quer dizer, Deus usou esse caminhão só para te tirar daquele serviço, porque senão você não saía de lá. Esse caminhão não vai dar nada certo. É porque ele te chamou para o ministério, mas você não sai do emprego, você não pode queimar as cangas. Mas foi a profecia mais certa. O caminhão só deu para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Até eu entendi que eu tinha que ir definitivamente com tempo integral para o ministério. Porque antes de estar no ministério com tempo integral, comer dízimo, eu já tinha até programa de rádio. Vocês têm que saber disso. Outro dia eu disse para um irmão, você está chorando pelas almas? Sim. Mas chora mesmo, derrama lágrimas. Você quer um púlpito, não é, irmão? Então faz o seguinte, você vai pregar no púlpito. Então, aí enxugou as lágrimas, então, falei, só que é no seu. No meu você não vai pregar, não. Com razão veio me perseguindo aí, e só rodeando aí, querendo arrasar comigo. Tem razão, mas você vai pregar no seu, porque eu não ganhei púlpito de graça, não. Isso não diminui a nenhum que através da ordem de Deus veio parar nesse púlpito. Não diminui a ninguém, porque eles também têm suas escadas espinhosas para chegarem aqui. Os que Deus predestinou para estarem aqui, eles também têm. Eles estão oferecendo. Eles não estão ganhando, eles estão oferecendo. Dessa forma, sim. Vocês notam que a coisa seria viável. E dentro do nosso campo, o dia que você criar vergonha na cara, você não sai desse emprego assim, só porque o patrão mandou você lavar o vaso, o banheiro. Essa posição não é minha. Eu não ganho para isso. Gente, mas o faxineiro não pôde vir hoje, isso não pode ficar fedendo. Me dá minhas contas. O que é isso? Qual é a empregada? A escriturária? Que vê um aperto da hora, fala, não, gente, vamos terminar isso aqui. Não, dona fulana, eu posso sair mais tarde um pouco, eu não vou sair enquanto não terminar isso aqui. Gente, amanhã ela precisa sair mais cedo. Filha, vai virando um membro da família, pegando confiança, compreensão mútua, de um lado e do outro, recíproca. Daí a pouco essa menina não paga remédio, daí a pouco está cheia de roupa, daí a pouco... Quer dizer, está comendo do que a família come, na mesa abastada, não é considerada como empregada, é uma secretária, é um membro da família, vai virando um membro da família, porque passa a conhecer, sofrer o sistema da família, o bem-estar da família, luta. Por sua vez, esse patrão não quer ver essa menina, essa irmã não quer ver essa moça com o dente podre, e o salário dela não dá. Então, daí a pouco, o mesmo dentista dela é da empregada também. Se esforça, vai indo assim. O dia que casa, sai chorando como uma filha. Há tantos casos, porque nós temos muita coisa dessa para mostrar de barcos que chegam no porto. Exemplos dessa natureza. Moças que sofrem, a moça na casa dos outros sofre demais. Se homem sofre, quanto mais, moça? Com todo o cuidado que tem que ter, e mesmo que seja de parente,
sofre demais. Mas o que nós vamos fazer? Pior é lá. Pior é lá. Agora, há empregos que melhor seria você sair de lá correndo. Porque não dá, não é possível, não é? Você sabe o que está acontecendo, você enxerga, não precisa ser profeta, não precisa nada, então você tem que sair de lá correndo, isso seja outra coisa, não é? Então, se o rapaz não trabalhava e era aleivoso, tinha que morrer apedrejado, não é o caso da... Ali é um exemplo dado pelo próprio irmão Branham. Paulo depois, ele disse que quem não trabalha não come, trabalha-se muito, com o corpo, mas não com a cabeça. Bom, isso já é outro fator, eu não vou entrar nele, de pessoas que trabalham demais, são trabalhadeiras, mas assim, tudo que ganha desaparece. Elas não têm assim uma capacidade de concentração das coisas, de harmonizar as coisas, de administrar as coisas. Então, às vezes, é onde o papel da mulher, sem ferir as escrituras, ajuda muito. Hoje, inegavelmente, ela que por um lado é uma desgraça, ela é uma bênção também. É uma bênção. Quando ela é uma bênção mesmo. Então, tem que haver administração. Como por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz. Eu fiz, é claro, posso dizer no tempo da minha ignorância. Eu dei uma casa aqui, herdade do meu pai, que ele deixou em Trindade, depois minha mãe converteu para cá. Aqui a 300 metros de onde é a rodoviária hoje, em troca de um DeSoto, um caminhão velho sem freio. Aquilo era só para mim não progredir. Essa doença, esse espírito de caminhão que caiu em mim, era só para mim não abrir os olhos para um outro lado que estava assim, ó, na minha mão. Foi só isso, eu entendo. Hoje eu dou graças por tudo. Mas também para dar exemplo. Você quer fazer uma burrada que você nunca vai esquecer na sua vida? Dá um imóvel, vende um imóvel para comprar carro. Ou deixa de comprar um imóvel, com a economia que você fez, continua pagando aluguel, morando em casa dos outros, no terreno dos outros. Deixa de comprar e compra carro. Põe na cabeça, desde criança, que o que se pode ter hoje o jardim, vamos dizer Jardim Presidente, né? Tiradentes. Está lá. Mas daqui uns dias, gente, vamos dar um pouquinho. Quem que sabe aqui onde é a Vila Esperança? Quem que sabe? Bom, 99% não sabe onde é. De certo está fora do mapa, né? Mas o doutor Sebastião Veras mora lá, você já pensou? E aquilo lá, quando estourou, aquele formigueiro lá, meu Deus, quem que ia morar lá? Eu passei muitas vezes aqui onde a irmã Anita mora, passei muitas vezes aí, no cerrado, podia caçar perdiz, esperar catingueiro. E quem morava aqui, fala assim, que? Mora lá de trás do horto, lá no Oco do Mundo, para lá do horto, ali, falaram no Cruzeiro, Praça do Cruzeiro, meu Deus do céu, misericórdia. Tadinho do irmão, está morando lá na Macambira. Tadinho da irmã, está morando lá na Macambira, para lá da Praça do Cruzeiro. Ó, é uns 10 minutos de bicicleta daqui lá. É assim hoje ainda, acordem. Hoje está longe. Longe é muito relativo. Vá viver um pouco em São Paulo, que você chega aqui e fala, o Tiradentes está dentro de casa.
Eu tenho que ocupar tempo com isso. Eu sinto dirigido, não tenho nenhuma reprovação por causa disso. Eu sei que a outra parte está bem cuidada, não é? Agora, importa, na verdade, é que você vai no rápido, tudo bem. Mas você pode amenizar um pouco as coisas aqui enquanto o rápido não chega. Pode sim. Então, quem tem, olha, cada pessoa que ora, ela adquire um barraquinho. Pessoa que ora, ela adquire um barraquinho. Pode levar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas ela vai ter a casinha dela. Ela planta lá um pé de tomate na terra dela para ver que gosto tem. Ele é muito mais gostoso do que plantado na terra dos outros, no quintal dela. Um ovo que cai dentro do seu quintal, ele é muito mais gostoso. Uma galinha com arroz, você come. Porque daí só pensa em porco. Já pensou lá um porquinho no canto do quintal, engordado de lavagem, coitado? Um montão de Thalita pensando em outras coisas por ali também. Cebolinho, coitado, né? Mas é bom, não é? Só tem essa experiência, não tem? Irmãos, vocês não vão pensar, não. As pessoas mais felizes são pessoas que têm quintais. Não é apartamento, não. Que tem quintais, que tem galinhas no terreiro. Agora, cachorrada não, tem dó. Tem dó. Tem gente que tem 2, 3 cachorros e não tem uma galinha. Tem 3 micos, 4 macacos, 3 passos pretos, essa coiseira toda. Mas tudo isso faz a festa, né, irmão Vicente? Faz a orquestra, né? A orquestra da manhã. Tem gente que tem até perdiz no quintal. Jaó, piano. Você já pensou? Não faltando ainda as bênçãos de Deus, Deus manda cedo, logo cedo, uma fogo apagou lá. Né? Fogo apagou. Mas mesmo assim, irmãos, nós temos que tratar dessas coisas rudimentares. Agora aqui em relação à escolha de pessoas para diáconos, isso aí está muito bem esclarecido. A pessoa para o diaconato é necessário que tenha 2 irmãos, é necessário que haja 2 irmãos que enxergam um pouquinho mais. Míope não pode, porque nem todos são obrigados a enxergar as mesmas coisas. Em relação à família, em relação a determinada ordem na vida, na conduta, para apresentá-lo, indicá-lo, e não quer dizer que essa indicação tem que ser obrigatoriamente atendida. Porque nós não temos aqui um quartel político, né? E uma das características imprescindíveis homens que não tenham dificuldades, entre aspas. O homem que tem dificuldade com isso, estou em dificuldade com o irmão, dificuldade com o diácono, dificuldade com o vizinho, irmão, dificuldade porque o irmão passou no ponto de ônibus, ele estava lá com a família, passou de carro sozinho, não levou. Ficou em dificuldade com o irmão. Ficou em dificuldade com o irmão porque o irmão não cumprimentou ele. Ficou em dificuldade com o irmão porque o irmão tomou o empregado dele. O empregado dele saiu para trabalhar com o do irmão. Ficou em dificuldade com o pastor, por isso, por aquilo. Ficou em dificuldade com isso, com aquilo. Ora, pois se esse homem vai trabalhar todos os dias com pessoas que têm dificuldades, agora chega lá, não, eu estou com dificuldade. Não dá. Não dá. Aí ele mesmo já disse, não, eu não sirvo para isso. Eu tenho tudo, mas eu não consigo deixar de murmurar. Eu não consigo deixar.
Porque essa dificuldade, ela causa uma murmuração. Então eu não consigo. Gente, eu não quero dizer que porque fazemos determinadas coisas, nós não vamos no rapto. Eu sei perfeitamente que a coisa que mais irritou a Deus no deserto foi a murmuração. Murmuração, olha, você sabe o que significa isso. A Bíblia dá exemplo, o que eu vou fazer? Salomão fala, mas viva com a mulher que nunca tem nada para agradecer, só para murmurar. Aí você sente um pouquinho, um milésimo do que Deus sente em relação à murmuração. Porque Ele está dando tudo. Agora, se Ele te deixa numa seca, se Ele te deixa ir para a arena, você murmura. Então ninguém mais tinha razão de murmurar do que Marta e Maria. Porque Jesus não foi atender a oração delas. E Lázaro estava morto. Mas elas não murmuraram. Então, vocês fiquem sabendo que pessoas que murmuram, que entram em dificuldade, não servem, não devem aceitar isso. Elas vão aceitar para a morte e não para a vida. E que as esposas, os familiares também, não compreendem a grandeza disso. A sustentação de um posto como esse. Então aí, não deve ser chamado, não deve se oferecer. Acho que está bem respondido. Nós temos ainda 25 minutos, e dá para pegar um pouco da mensagem Três Classes de Crentes. Por norma, vamos ler novamente aqueles mesmos versículos em São João, capítulo 6. A partir do verso 53. Não importa quantas vezes nós vamos ler. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças, porque podemos aprender estas coisas. Quase que lembrando daquilo que Paulo disse: tu que ensinas aos outros, não te ensinas a si mesmo. Mas ele estava falando a quem obrigava pela lei, instruía pela força da lei. O pregador da graça não está enquadrado ali, literalmente enquadrado ali, bem entendido, senhor. Porque ele não é o pregador da lei. Ele não é aquele que, se achar o irmão naquela condição contrária, ele vai apedrejá-lo, vai matá-lo. O quadro me vem agora como uma grande resposta para a minha vida. E eu creio que para quase todos os pregadores na terra. Isso seria uma resposta profética que veio agora. Em nome de Jesus Cristo, ajuda a tua igreja. Enquanto há tempo, ninguém pensa que
essa criancinha não precisa de determinados cuidados, precauções. Ninguém pensa, todo mundo pensa que sim. Em nome de Jesus Cristo, abençoa e guarda o teu povo, na palavra do ensinamento, no gozo do Espírito, na saúde do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentarmos. Agora, eu devo dar um testemunho, o seguinte, eu gostaria, vocês perceberam alguma coisa aí? Nessa oração? Quase que eu precisava de uma secretária nessa hora. Não sei se perceberam na medida que eu percebi. Vocês me dão licença um pouquinho para eu escrever uma frasezinha aqui. Por favor. Como é que é? Eu não posso perder isso aqui. E nessa hora, eu sou como... Às vezes você está comendo uma coisa longe, você lembra dos seus filhos, não é? E a coisa que você recebe, a gente lembra dos pastores todos ao mesmo tempo, não é? Dois, né? É. Desculpem, mas isso vocês estão contribuindo. Porque depois que você fica velhinho, você não pode deixar nada para depois. Tem que anotar na hora. Glória a Deus. Aleluia. Grande escola dominical, né? Mas, o que é que eu ia falar agora? O que é que eu comecei a falar? Vamos ver. Esse é teste. Só eu, o velhinho, é? É teste. O que eu comecei a falar aqui quando eu parei? Vou dar um testemunho. Eu ia dar um testemunho. E qual é o testemunho? Vamos ver. Quem vai mais adiante? Quem tem um profeta? Quer dizer, quando eu lembro do irmão, do reverendo Tipo, acho que o irmão Wilson conheceu, né, irmãos? Reverendo Tipo. É um exemplo aquilo, né? De Filadélfia, né? Andava a cavalo evangelizando. Mas é bom a gente lembrar dessas pessoas, é bom. Eu estava olhando aqui um inário, depois da ceia, gente, 1800 e tanto, aquele hino foi escrito. Os hinos sacros, aqueles eram hinos. Hinos sacros. Hinos sacros, né? Que coisa bonita. Mas eu queria dar um testemunho, mas eu estava com medo de dar o testemunho, porque quando você fala determinadas coisas, então a coisa muda. Meu Jesus, não é para dar, não. Não é para dar o testemunho, não. Foi baseado no que eu li, que eu orei. Foi isso? Não, não é. Uma coisa corta a outra. Vamos ver aqui pelo irmão Branham a mensagem Três Classes de Crentes. Aqui tem um tópico que dá um parágrafo que dá um tópico para a pregação de ceia. Vocês
que são pregadores. É o parágrafo 6. Nós estamos tão agradecidos de ver aquela grande, imensa pilha de roupa molhada ali, aquela roupa de batismo, não é? Sabendo que a sepultura tem se aberto e que o pecado do velho homem tem se enterrado para muitos deles. Aí então você vê que é o símbolo da água se abrindo, a pessoa sendo mergulhada ali, imergida, não é? Então ela foi sepultada e levantou-se de novo. Quer dizer que é um tipo. Isso não quer dizer que o pecado, a água lava pecado. E Pedro depois, então, vocês que ensinam têm que aprender a guardar isso. Depois Pedro vem e ensina que isso é para uma boa consciência. Não é? E ele continua dizendo: eu te agradeço por isto, Pai, e que eles possam andar em novidade de vida o resto de seus dias, através do nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Então, aí está uma característica, aliás, um tópico, não é? Perfeito para mostrar o que é o batismo para as pessoas, o porquê do batismo e para que o batismo. Agora, no parágrafo 9, essa parece que é mais de aplicação rudimentar, ela é do dia a dia também. Minha mãe costumava me dizer: não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo, porque você não sabe o que o amanhã lhe reserva, mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Pois bem, é um conhecimento fundamental, porque na verdade há muitas coisas que você não deve fazer na mesma hora. Se você deixasse passar uma noite, dizer: não, amanhã eu te dou a resposta, semana que entra eu te dou a resposta, ou daqui um mês eu te dou a resposta, você pode estar perdendo uma coisa boa, mas pode também estar se livrando de uma coisa muito má que viria sobre sua vida. Aliás, cada coisa que você vai fazer, que você principalmente sabe que não está certo, se você deixar passar uma noite, possivelmente você não fará aquilo. Decisões que não devem ser tomadas precipitadamente. Mas mesmo na vida material, na vida normal, no comércio até, você chegou, está procurando, o pastor Vanderlei diz assim: o mineiro anda Belo Horizonte todinha, a mineira anda Belo Horizonte todinha para comprar um metro de chita. É expressão, né? Que elas andam e investigam onde é que compra mais barato e não compra na primeira loja que chega. Mas já tem acontecido o fato de você não comprar na primeira loja e ter sido ela exatamente a que tinha o preço mais baixo. Aí você vai andar, todas, anotado, é aquela primeira lá está ganhando. Aí quando você chega lá, acabou. Só tinha aquela. Então é uma perspicácia muito grande. Há pesquisadores que pedem reserva, da sua jacosadinha, pede reserva da peça, coisa e tal, mas daqui uma hora eu te telefono, ou daqui uma hora eu volto, e assim por diante. Eu não estou dando aula de marketing, né, de mercado aqui, não é? Mas daqui uma hora eu volto, daqui 2 horas eu volto, e às vezes segura a peça, né? Porque nesse comércio nós temos encontrado peças de coisas de diferenças enormes, mas enormes.
de diferença de uma loja para outra, que daria para comprar 3 peças daquela, 3 unidades daquela. A diferença tão grande. Hoje nem tanto. Mais uns dias atrás, às vezes o estoque fica velho na prateleira e a pessoa dá por coisa encostada e coisa assim. Então você tem que ter uma noção geral do que você está fazendo. Agora, em relação a isso aqui, não. Eu creio que isso se aplica mais naquilo que se deve que implica o nosso destino eterno. Aí então vem os dois lados. Não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Quer dizer, para começar, o termo já diz o que pode. Então, pode ser feito hoje. Pode. O pode aí, para mim, nesse caso aqui, ele tem assim, ele abrange os amplos sentidos da coisa, Ele quer dizer, esse pode aqui quer dizer, deve ser feito, é recomendável, é urgente, é necessário, e pode ser feito hoje, é indicado, o negócio é este. Então, esse, sim, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Aí você examina em relação à parte espiritual e vê o que você estaria deixando para amanhã, o que pode e deve ser feito hoje. O irmão Branham disse que nós estamos adiando a vida vivida sempre para amanhã. E quem é que levanta a mão aqui afirmando que não está? Ele diz, nós estamos adiando ao Espírito Santo sempre para amanhã. Mais tarde eu vou mudar. Não, agora sim, eu vou acertar esses detalhes aqui, essas coisinhas. Quarta-feira eu vou voltar para a igreja. Na próxima comunhão eu volto. Aí corre até a notícia, dá até notícia para a família, para irmãos. Olha, e já mandaram até recado para mim. Fala para o pastor que quarta-feira eu vou voltar. E alguns deles nunca mais. A quarta-feira não chegou. Esse é um exemplo apenas. Não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo porque você não sabe o que amanhã lhe reserva. Mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. No verso 12, parágrafo 12, eu não sei, ela me deixará segurá-la ou não, mas, bom, aqui já é outro assunto também importante. Fica esse aqui, do batismo, você se conscientizando, para conscientizar, isso é um parágrafo bom para se conscientizar, novos batizantes, para evangelizar, para ter consciência acerca do batismo. Agora vem, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Se eu não estivesse numa certa dependência, de que eu não sei explicar, não sei como falar dela, eu teria que fazer isso hoje, agora, teria que ser agora. Agora você não sei. Por que você não faz? Agora a outra coisa, pastor Elias, é um detalhe que eu já fiz aqui, e agora a mensagem vem e confirma.
é que às vezes a criança pode ser dedicada somente com imposição de mãos, porque é normal, é tradicional que o pastor tome a criança nos braços. Mas o profeta está dizendo aqui, eu não sei, ela me deixará segurá-la ou não, mas se ela não deixar, imporemos as mãos sobre ela. Isso na hora da dedicação das crianças. Gostaria de vir bem aqui comigo, Rebeca, quer que eu a segure? Isso é muito bom. Que menininha bonita. Então ela aceitou. E às vezes nós chegamos a ter 4, 5 casos de encontro, por exemplo, nós temos muitos pastores, cada um pega um, e a oração pode ser uma só, não é? Porque é uma coisa que deve-se saber aproveitar o tempo, remir o tempo, sem relaxar as coisas. Eu estou sendo ajudado pelos diáconos ali na portaria, na hora que a pessoa entra para falar comigo. Mas isso tem que ser muito bem entendido. Domingo mesmo, eu recebi um caso, domingo passado, a irmã disse, olha pastor, o diácono disse que era para mim ser breve, coisa e tal. Eu disse, não senhora, não. Esse caso seu pode durar 1 hora, 2, seja o que for. É diferente. Eu não posso deixar você sair daqui, a irmã sair daqui, não é filha do INAMPS, não. Eu tenho que tratar do caso até chegar ao denominador comum, a senhora sair daqui com a resposta. É coisa que pesa. Ela não está lá para dar testemunho, para rotina, para coisa, para companheirismo com o pastor. Não é isso. Então, os diáconos, eles têm que entender que as pessoas mesmo, que às vezes não entendem e que tomariam o tempo de uma forma errada, elas não entendem. Elas o fazem de todas as formas. E outras que às vezes precisam do tempo, o caso é necessário, às vezes até deixam de vir falar com o pastor por causa de uma recomendação dessa. Coitado do pastor, não, chumbo nele. Não é coitado não. Nunca fale isso mais. Você quer orar lá secretamente, é uma coisa. Nada de coitadinho do meu pastor, coitadinho do meu pastor, coitadinho do nosso pastor. Não. Pare com isso. Não tem nada disso. Na verdade, há problema ali dentro do escritório, que ele pesa muito mais do que 2 horas de pregação. 10, 15 minutos ali dentro. Por quê? A pessoa está cara a cara com você, e naquele dia de juízo ela vai dizer, eu fui lá no escritório, para tratar desse assunto com o senhor. E naquela hora tem que sair virtude. Então é sério na verdade. Então o que se pede, eu não proibi as pessoas de me procurarem na segunda-feira. Eu apenas pedi para a igreja, nenhum diácono vai dar nenhuma recomendação na segunda-feira ali. Eu sei que eles fazem para me ajudar. Não. Vem me procurar segunda-feira, deixa entrar sem nenhuma observação. Eu pedi foi para a igreja, não foi para os diáconos. Eu pedi foi para a igreja. Se você tem algum problema, que pode ser resolvido em outros dias, como domingo depois da escola dominical, quarta-feira depois do culto, sexta-feira depois do culto, não venha na segunda-feira. Eu estou pedindo para a igreja. Não é certo? Vocês estão entendendo? Estou pedindo para a igreja. Se você pode fazer no outro dia, então não venha na segunda. Se você pode receber a oração aqui, não vá no escritório pedir oração. Você pode receber a oração aqui, você pode ser ungido aqui. Então você vê que está certo, a luz desce, é verdade. Agora, se na segunda-feira você precisa de falar comigo, então vai falar comigo.
Agora, é que eles entendem, assim, não é, às vezes a pessoa acha que contar um sonho, para ela é uma precisão muito grande, não é? O problema é esse. Mas eu não me constranjo. Eu levanto e dou a mão para a pessoa, pode deixar. E tenho certeza que ela sai satisfeita comigo. Amém? Glória a Deus. Eu levanto e dou a mão quando é preciso. Eu já tenho uns retratos do irmão Breno ali atrás. Quando a pessoa está sentada ali, tem uns retratos do irmão Breno lá atrás. E eu olho para ele e encaro aquele problema como se ele encarasse. Mesmo cansativo, seja o que for. Agora você sabe, se eu for ouvir cada sonho que tem na igreja, eu teria que ficar o dia inteiro ouvindo sonho, porque 90% das pessoas sonharam esta noite. Quantos sonharam esta noite? Oh, você está com vergonha de levantar a mão? Quantos sonharam? Levante suas mãos. Olha, 50% só? Então errei, né? Você não quer contar seu sonho, né? Mas todos sonhamos, todas as noites. É que a maioria dos sonhos a gente não se lembra. Não se lembra deles, né? E então, não poderia, se eu não cortasse isso, eu já estava no ferro velho há muito tempo. Desde o princípio que Deus me deu essas instruções. Hoje eu não posso mais acompanhar um colega como eu fazia antes. E eles entendem isso. Porque senão eu vou para o ferro velho mais cedo ainda. Apesar que eu já estou lá, né? É que a pessoa põe a peça no ferro velho, vai lá e pega, às vezes, não comparando mal, não, põe a nova quebra, corre lá, pega ela de novo, torna a pôr, e assim, né? Não tem coisa como feita mais tarde, mais velha. Essas peças mais velhas são melhores. Mas é isso. Então, é plenamente compreensível, a termo de escola, de conversa assim familiar, é compreensível. Mas você não vai no escritório procurar se pode jogar o papelzinho fora. Chupa um picolé lá fora, vai lá dentro. Eu quero falar com o pastor, Chega lá com o pauzinho. Ô pastor, eu quero saber do senhor se eu posso jogar o pauzinho fora. Não, essas pessoas, na hora que elas virem procurar o pastor, elas não procuram. Eu sei disso. Eu sei disso, e isso é assim. Gracioso Pai Celestial, enquanto nos colocamos aqui diante deste diácono esta noite, e verdadeiramente um excelente ofício ele ocupa, pois um diácono deve ser achado irrepreensível, marido de uma mulher, controlando bem a sua família, pois se ele não sabe como controlar a sua família, como pode ele controlar a casa de Deus? E nós te agradecemos que este irmão tenha cumprido essas qualificações, e nós achamos nele o Espírito de Deus. Esse é o parágrafo 13. 13, vocês que estão anotando. Também nosso tempo já foi. Já foi. Eu vou marcar aqui. Eu creio que no próximo domingo o estudo vai ser mais dilatado, não é? O quê? 12. Esse, sobre o diácono, é parágrafo 13. Aí quase que nós vamos ter que nos valer disso que acabamos de receber, da graça. A graça pela graça. Vamos ficar de pé. O pastor Elias termina a reunião, lembrando-nos mais uma vez que à tarde, às 5 horas da tarde, nós temos aquele trabalho gostoso, né, de participação aí com o irmão Isaías, e logo temos o culto da noite, e depois ainda mais o programa da Rádio Clube, 9h45 da noite, 15 para as 10 da noite.